Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos continuar as conditionals, quando a gente fala duas frases que têm uma relação de causa e consequência em inglês. A gente já viu na Zero, quando a gente estava falando sobre o foco no fato pelo fato, ou seja, quando não tem nenhuma relação com a nossa vida, algo que já aconteceu ou pode vir a acontecer, e a gente quer focar no fato. Por exemplo, quando alguém está ensinando um assunto, então, water boils if you heat it. Água ferve se você aquece. Como um professor fala quando ele está ensinando a química, ele não está ensinando sobre o que vai acontecer daqui a pouco da sua vida, e sim o fato pelo fato. A gente já viu também a first, quando agora sim a gente está falando de uma possibilidade na nossa vida. Então, this water will boil if you heat it. Então, você está falando agora de uma água que a pessoa botou para aquecer, mas ela só queria deixar quentinha. E já tá um tempo ali, você fala, ó, vai ferver. Então, a possibilidade futura. This water will boil. Então, agora, essa outra estrutura. Hoje a gente vai aprender a falar de hipóteses em inglês. Qual que é a estrutura, como que ela se diferencia? Na estrutura das outras, na zero para fatos, a gente tem, né, o if com a frase no presente, outra frase no presente. Quando a gente tem a condicional first, que está para possibilidade futura, a gente tem if com presente de novo, então se essa coisa acontece agora, possibilidade futura, então future, frase no futuro, que é o will, verbo. Hoje a gente vai aprender a estrutura para hipóteses. E assim como eu já tinha falado, se você não assistiu, assista. Você pode até achar que já sabe o assunto. Assista no 2.0, que você vai ter vai ter coisa que eu falei diferente do que você já escutou antes e vai te ajudar a fixar melhor. Porque se você tá com um problema em uma, muito provavelmente você não tá muito seguro de todas elas. Então, assista. A second, que é essa que a gente está vendo hoje sobre hipóteses, o que que diferencia uma hipótese de uma possibilidade futura, que é o que também diferencia a gente imaginar um passado diferente do que ele aconteceu, que é o que a gente vai ver na third, e o que a gente não quer fazer hoje, né, dessas frases é a vida. Como assim? Lembra que eu falei da zero, que é o fato pelo fato, sem relação a saber se vai acontecer na sua vida ou se já aconteceu? A second também. Quando a gente fala de hipóteses, não é sobre se você já teve a chance de fazer aquilo antes e não fez, ou se você teve a chance e fez e queria ter feito diferente. Não é sobre a possibilidade disso acontecer no seu futuro. Não. É só uma hipótese aleatória, sabe? Aqueles jogos de um exemplo de uso. Não sei se seus amigos começam coisa de homem é muito comum fazer isso, né? Ah, você preferia ser não sei o que lá, não sei o que lá, ou comer cocô. Sabe essas situações? Então, hipótese pela hipótese. Assim como a zero é o fato pelo fato, e haverão situações da vida que pede aquele uso que é mais incomum do que falar de possibilidade futura, sim, mas ainda tem como uma escola ensinando. Quando a gente fala de hipóteses, também é a mesma coisa, são menores situações que a gente faz hipóteses pela hipótese, mas quando for o caso, a gente vai usar essa estrutura de agora. Eu vou compartilhar a tela. Quando a gente tiver a terceira, eu vou usar a mesma base de frase para cada situação diferente. Nossa, estraguei a minha caneca e nem reparei, só vi agora. Eu vou usar. Que esquisito. A mesma situação aqui para estruturas de condições diferentes e vai ficar bem claro como a hipótese é diferente de uma possibilidade futura. Então, eu indico muito. Deve terminar de ver esse, assimila e amanhã ou mais tarde você assiste. O último também. Hipóteses. E aí, que nem eu fiz no outro, zero relação, sem relação alguma com a sua vida. Seja o passado ou o futuro.
Olha, ficou grande, né? Na outra coube. Mas, já assim, maior. Vou escrever as frases. E você vai perceber os padrões que a gente fez com a first. E a gente vai conversar sobre eles também. Agora já não tem mais o presente que tinha antes, afinal são hipóteses. Então, tudo sobre essa conditional é remoto. If I won, passado de when. If I was, passado de am ou is. If they were, passado simples mais uma vez de are. Ou seja, quando estamos falando de hipóteses, a frase que vem com o if agora vai ser no passado simples. Por acaso, todas as que eu coloquei aqui são com verbos irregulares, né? Se você que está aqui chegou de paraquedas e ainda é iniciante, básico, intermediário, iniciante, você ainda precisa ver outras coisas antes de cair nas conditionals. Conditionals é assunto para quem quer subir, quem já é intermediário e quer subir de nível, ou quem já é até avançado, mas está com esse gap. Aí, simple past. Mas o que é o simple past? É simplesmente o verbo com ed, se ele for regular, tipo play, vira played, né? Por que escrevi tão separado? Work, vira worked, com ed. Mas se for irregular, aí a gente tem que ver a tabelinha de verbos irregulares e praticar um por um e tudo bueno. Então, temos três irregulares aqui. If simple past. E a segunda frase? Como é que ela tá? Ó. I would travel. I would invest. They would come. Então a gente tem, se na first a gente tinha if com present, will, verbo, na second a gente tem if com past, would, verbo. Ela é como se fosse a mesma estrutura da first, só que meio que no passado, né? Porque o would ele é meio que considerado o passado do will. Então imagina se na first condition a gente tinha if present, will, verb, que eu escrevi bem mal escrito agora, né? Mas dá pra entender, eu acho. Agora, ó, isso aqui manteve, aqui passou do present pro past e do will passou pro would, parecido. Só que agora é uma hipótese. Então, repara como todas essas frases aqui, a teacher, essa daqui tem relação com a vida. If they were friends, they were... Todas elas têm, gente. Porque é uma frase, a gente está falando com o nome, mas não é com a realidade, né? Tem relação com a sua realidade, eu vou colocar. É uma hipótese, ou seja, aqui, talvez essas duas pessoas que está sendo referida nessa fase, no contexto, lembra que tudo é contexto, talvez nesse contexto eles nem se conheçam. Aí você, mas pessoa A não veio com a pessoa B? Não. Eu achei que eles eram amigos. Não, pô.
If they were friends, they would come together. But they don't even know each other. Se eles fossem amigos, eles viriam juntos, mas eles nem se conhecem. Então, se fosse o caso dessa hipótese que você está criando, porque eles nem se conhecem, nem sequer se conhecem, they would come together. As outras já tem um quê bem mais forte de hipótese, né? Porque lottery. If I won the lottery, I would travel the world. Essa pessoa aqui nem jogou na loteria. Ela não tá falando, ela nem jogou, ela só tá falando o que ela faria se ela ganhasse. Uma hipótese. Então, essa aqui é a hipótese pela hipótese. Agora tá bem fácil, né? Quando você vê a third, vai bugar. Vai bugar. Mas aí eu vou trazer essa mesma frase aqui, ó, nas quatro conditions e você vai desbugar. E aí o que vai fazer você. Você vai bugar de novo, porque é normal, e desbugar de novo, o que vai fazer você fixar é seguir o que eu te falo. Escreva a estrutura, exemplos, mas a estrutura if present, vírgula, present, igual a quando eu quero falar do fato pelo fato. Sem nenhuma relação com o que já aconteceu ou tá para acontecer na minha vida. É só o fato. Exemplo, um professor ensinando um assunto de física. Escreve exatamente assim. First. Aí você bota first como que é? Quando eu usar if, frase no present, depois uma frase no future, will, verbo, é igual a possibilidades futuras, ou seja, tem relação com a possibilidade futura, de fato, da minha vida. Agora, second, if, past simple, aí você bota lá que é verbo com ed ou irregular, aí tem que ver a tabela, vírgula, would, verbo, igual a hipóteses, quando não tem relação nenhuma com a minha realidade. Não foi feito e nem será feito, é só uma imaginação criando. Escreve assim, bota exemplo, aí quando você vai completar com a third do próximo vídeo, e toda vez que quando você for, agora vai ser o momento de praticar conditional, você vai olhar, olha a estrutura e veja, leia tudo antes de criar a frase daquela estrutura e se você fizer, vai estar certo. A única chance de você errar é se você quiser criar uma frase e você, da first, por exemplo, e quando você vê, você pensou numa frase que na verdade é uma hipótese, porque não tem relação com a sua vida. Então, sabe? Então tem só isso, só se ligar daquele ser o uso mesmo. Tem ou não tem relação com a minha realidade? Só se ligar nisso. A estrutura, o inglês vai estar correto. Confia. Não tenta traduzir para o português, porque vai errar. Confia, vai do zero mesmo, do inglês para o inglês da fórmula que eu já ensinei. If present past, if past, if, vai pela forma que você vai fixar mais rápido e vai ser muito mais certeiro do que se você ficar traduzindo. Confia. No começo vai ficar esquisito, mas provavelmente vai estar muito mais certo do que se você estiver traduzindo, beleza? Confia no processo e nos vemos na próxima.